Olá pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para compensar, né, essa aula que a gente não teve e essa aula que aparentemente metade da turma também não teve no semestre passado e fazer uma revisão com vocês de Java um pouco mais detalhada sobre como funcionam arranjos, certo? Especificamente arranjos na estrutura de vetores ou estrutura de matrizes. Esse material aqui vai ficar disponível para vocês no Siga e vai contar como a aula de sábado, que a gente não vai ter encontro presencial, tá? Então só deixa eu ajeitar aqui a câmerazinha para não ficar na frente do conteúdo. Bora começar então. Então, uma introdução simplesmente para a gente situar aonde a gente se encontra, tá? Um programa simples em Java, ele geralmente compreende essa estrutura que vocês estão vendo aí na tela, né? A gente tem uma classe chamada app, que é o mesmo nome deixa eu colocar o mouse aqui, do arquivo onde ela se encontra, certo? App. Existe um método main, que é o método principal, e é dentro dele que a gente vai colocar o nosso código. É onde a gente vai colocar tudo aquilo que a gente deseja realizar no nosso algoritmo, certo? Quando a gente está falando sobre algoritmos, a gente está falando sobre a manipulação da memória do computador através das suas variáveis. E em Java existem 8 tipos primitivos de variáveis. Nós temos as variáveis do tipo byte, short, int e long. E elas são usadas para representar valores inteiros, 2, 3, 4, -15 e assim por diante. A gente tem as variáveis do tipo float e double, que são usadas para representar valores do domínio dos reais, certo? Algo que tenha, geralmente que tenha algo depois do ponto decimal. Para representação de texto, a gente tem o caractere, tipo char, para representação então de um caractere, uma letra, ou um número, ou um ponto de interrogação, uma exclamação, 2 pontos, qualquer caractere que a gente possa fazer no nosso teclado. E também existe o valor lógico booleano, tá? É aquele que só possui dois valores possíveis, true or false. Essas variáveis são aquelas que a gente utiliza dentro do nosso código para representar as estruturas, os dados, as informações que a gente quer manipular. Se a gente quer somar, subtrair, trocar, subir, descer, etc. Contudo, uma distinção que eu não sei se vocês tiveram no semestre passado, mas que acontece em praticamente todas as linguagens de programação, isso não é específico de Java, e que vai ser importante aqui para esses exemplos, é que em um algoritmo existem duas etapas para fazer uso de uma variável, tá? A gente tem primeiro uma declaração da variável, ou seja, é o momento em que a gente avisa para o programa, para o computador, que a gente precisa reservar um espaço na memória para armazenar aquela informação. E depois a gente tem um momento de atribuição, que é quando a gente define o valor da variável, tá? Então, por exemplo, aqui nesse código Java, eu estou declarando que existe uma variável chamada idade, e ela é do tipo inteiro, e eu estou declarando que existe uma variável chamada altura, e ela é do tipo float. Depois eu posso atribuir valores. Idade recebe o valor 19, altura recebe o valor 1,76. A declaração ocorre uma vez.
Você não precisa declarar a mesma variável múltiplas vezes. A atribuição pode ocorrer várias vezes. É por isso que uma variável varia, porque ela tem múltiplas atribuições ao longo da execução do algoritmo. É comum a gente ver as duas etapas, a de declaração e a de atribuição, ocorrerem na mesma linha de código, que é o que a gente tem aqui embaixo. Int idade recebe 19. Mas são duas coisas diferentes. É a declaração e a atribuição, tá? Isso aqui é bem importante para a gente continuar o nosso assunto aqui. Por que que é importante? Eu vou usar um termo aqui, ou uma forma de me expressar que talvez seja um pouco ah, engenheiro demais da minha parte. Mas eu acho que vai ser fácil acompanhar o que eu estou querendo dizer, tá? Utilizar apenas as variáveis nos seus tipos primários, como a gente viu até agora, ela possui é um método que possui uma escalabilidade muito frágil. E por escalabilidade eu quero dizer a capacidade que a gente tem de utilizar esse método para resolver problemas cada vez maiores, cada vez com mais informação, escalar o problema, né? Aumentar a escala dele. Então, por exemplo, armazenar um valor inteiro é fácil. A gente declara ele com um nome e a gente atribui o valor. Se eu quiser armazenar três valores inteiros, digamos, são três pessoas, cada um tem a sua idade. Continua sendo ok, eu crio três variáveis, idade 1, idade 2, idade 3 e atribuo. Um é 19, o outro é 43, o outro é 12. Mas isso aqui não é escalável. No momento em que eu decido, por exemplo, armazenar 100 idades, certo? A informação da idade de 100 pessoas diferentes, isso não é nem um pouco aconselhado. Eu vou ter que criar 100 variáveis, escrever idade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se for 1000, certo? Vou ter que atribuir uma por uma, idade 1, idade 2, idade 3, recebe, 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 recebe. Não. A escalabilidade é frágil. Chega um momento onde eu canso. Chega um momento onde o código não fica prático, tá? É esse problema que a gente vai tentar resolver hoje, através do uso de arranjos. Ou, para começar a conversa de arranjos, arranjos unidimensionais, que também são conhecidos como vetores, tá? O que que é um vetor em Java? Um vetor é um tipo de variável que consegue armazenar vários valores do mesmo tipo, tá? O vetor é uma estrutura de dado que armazena múltiplos valores, todos do mesmo tipo. Em Java, vetores possuem tamanho fixo. E o tamanho dele, ou seja, quantos valores cabe ali dentro, você tem que declarar. Você tem que falar, esse é um vetor de tamanho 10, ele armazena 10 valores. Esse é um vetor de tamanho 12, ele armazena 12 valores. Esses valores, eles ficam organizados em série, ou seja, uma sequência de valores. Existe o primeiro, existe o segundo, existe o terceiro, existe o quarto e assim por diante. E a gente acessa esses valores através da sua posição nessa sequência, que a gente chama de índice. Então a gente pode pegar o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor e assim por diante. Vocês podem imaginar como se fosse uma sequência, como se fosse um trem. Primeiro vagão, o segundo vagão, o terceiro vagão, e dentro de cada vagão possuem valores diferentes, mas todos do mesmo tipo, tá? Como é que é a sintaxe
para a gente poder utilizar vetores em Java. Primeiro, como que é a declaração? A gente tem aqui, a gente vai dizer o tipo que a gente quer armazenar no nosso vetor, e depois a gente usa colchetes, abre e fecha colchetes, formando uma casinha. Espaço idades, o nome do vetor, e aí recebe new de novo, repete o tipo dos dados que são armazenados nesse vetor, abre colchetes e o tamanho dele, tá? Isso aqui, essa linha, deixa eu ver se eu consigo selecionar isso aqui. Essa linha. Isso é só a declaração, tá? É só a declaração, apesar de ter um igual aqui no meio. Opa. Apesar de ter um igual aqui no meio, que é um símbolo que a gente geralmente associa com a atribuição, essa linha aqui é a declaração. Eu estou avisando para o Java, reserva espaço na memória para armazenar 100 valores inteiros de uma vez. E aí ele vai lá na memória e vai falar, tá, eu tenho aqui, esse é o espaço de um inteiro, esse é o espaço de um inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, até 100, e fala, nesse espaço aqui, esse é o vetor, tá? Para fazer a atribuição, a gente precisa acessar individualmente cada valor através do seu índice. Então, por exemplo, idades do índice 0, ou seja, a primeira idade é 19. O índice começa em 0, tá? Então, o primeiro índice é 0, o segundo índice é 1, o terceiro índice é 2. Sempre tem que fazer essa diferença, essa subtração, certo? Da posição menos 1 é o índice, senão vocês vão se perder. E aí você pode acessar cada um desses valores usando colchetes, como está mostrado aqui. Idades de 0 é o primeiro valor, e eu posso atribuir para idades de 0 o valor 19, por exemplo. Ou qualquer valor inteiro que eu queira. Aqui no exemplo, 19. Assim, a gente consegue fazer em uma linha aquilo que a gente teria que fazer com as variáveis básicas em 100 linhas, né? Adicionar 100 variáveis de uma vez. Não, eu estou falando, é uma variável, ela possui 100 valores. E eu posso acessar eles de forma ordenada. Também tem como fazer a declaração e a atribuição em um comando só, que nem a gente tem nas variáveis originais? Sim, através dessa sintaxe aqui. O começo é igual, o tipo, colchetes, o nome do vetor, igual, new, o tipo, mas aí eu coloco colchetes, eu não digo quantos elementos tem, portanto, o tamanho é implícito, porque depois, entre chaves, eu coloco todos os valores separados por vírgula, tá? Então, essa variável idades, esse vetor de idades, ele possui um tamanho implícito de 3 elementos, porque eu abri chaves, coloquei 3 elementos e fechei chaves. Esse idades aqui possui somente... Por que ficou sublinhado? Olha só, interessante. Nem sabia que isso podia acontecer. Ele possui exatamente 3 elementos, não 100, que nem esse aqui de cima. Os valores são 19 na primeira posição, 43 na segunda, 12 na terceira. Ok? Então agora eu quero que vocês façam um exercíciozinho, tá? Eu tenho aqui um pequeno código em Java. Com a declaração, eu estou declarando que existe uma variável do tipo inteira chamada y, existe um vetor de inteiros chamado x, ele tem 5 posições, e eu estou atribuindo essas 5 posições com esses valores. 2, 1, 2 vezes o valor da primeira posição do vetor, o valor na segunda posição, o valor...
Ó, até eu me confundi, na terceira posição, o valor na quarta posição dividido por 4, tá? E aqui eu estou atribuindo a y o resultado dessa conta aqui. Eu quero que vocês pensem, vocês não precisam fazer esse código, vocês não precisam digitar esse código em Java. Eu quero que vocês pensem, olhando os valores que foram aqui atribuídos, qual que é o valor de y, tá? Pausem, eu vou dar um tempinho aqui. O valor é 25, tá? O valor final é 25. Por quê? 2 vezes x de 0, x de 0 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então, x de 2 é 4. X de 3 é o valor de x de 2, que é 4. E x de 4 é o valor de x de 3 dividido por 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1. E se a gente substituir os valores aqui embaixo, a gente tem 1 mais 4 vezes 1 mais 4, que é 25. Tá? Vocês têm que treinar esse associar o valor do índice com aquilo que foi atribuído, para ficar bem claro na cabeça de vocês o que é o vetor e como que eu acesso cada um dos valores dele, tá? Geralmente a gente usa a expressão varredura quando a gente está falando em vetores, certo? Eu vou varrer o meu vetor. E varrer significa acessar todos os valores que estão dentro do vetor em sequência. Então eu vou acessar o primeiro, vou fazer alguma coisa, vou acessar o segundo, vou fazer alguma coisa, vou acessar o terceiro, o quarto e assim por diante. E isso a gente faz comumente utilizando um ciclo for, certo? Então eu tenho aqui, né, a varredura em um ciclo for. Esse ciclo for vai instanciar uma variável i, que é o índice. Índices começam em 0. E a gente pode utilizar aqui esse atributo do vetor chamado length, que significa comprimento. Então, o nome do vetor ponto length é o tamanho dele. Nesse caso aqui é 100. Idades.length é igual a 100. Mas é boa prática utilizar sempre length e não colocar o número aqui, porque às vezes não foi você que criou o vetor. Você está buscando o vetor de algum objeto, de algum outro lugar, e você não sabe quantos elementos tem. Se você acessar dessa forma, vetor.length é sempre o tamanho dele. Então você vai passar por todos os índices, tá? E aí, nesse caso aqui, tudo que eu estou fazendo é atribuindo a todos os valores do vetor o valor 18. Todas as idades desse vetor de idade são 18. Por que que eu gostaria de fazer isso? Eu não sei. Talvez se você queira, por exemplo, né, criar ah, um vetor de caracteres e todos os elementos são a letra P, eu não sei por que que você faria isso. Você pode, tá? Então, acostumem-se a utilizar o vetor.length para garantir que o seu index, o seu índice, está sempre dentro dos limites do vetor. Se você não fizer isso e você tentar acessar, por exemplo, aqui, idades de 115, de 117, alguma coisa maior ou igual a 100, o Java vai dar um erro, chamado index out of bounds, ou, né, o índice além dos limites. E a gente não quer ter erros no nosso código Java, tá? Quando a gente não precisa do valor do índice para fazer um cálculo, para fazer alguma operação, para acessar o mesmo elemento, o mesmo índice em outro vetor, por exemplo, quando a gente não precisa de explicitamente i para fazer alguma coisa, a gente pode fazer a varredura através do
Enhanced for, né, o for melhorado do Java, que também é conhecido como for each. E a sintaxe dele é assim, né? Eu vou dizer, então, para cada idade, que é do tipo inteiro. Então, inteiro, idade, dois pontos. O dois pontos aqui significa em, dentro de. Para cada idade inteira dentro de idades, aí eu posso usar essa idade. Ele vai pegar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, no estilo varredura, certo? Em ordem. Vou pegar a primeira e vou fazer alguma coisa. Eu posso, por exemplo, dar um print. Eu posso atribuir essa idade para algum cálculo em alguma outra coisa. Eu posso somar todas as idades, fazer um total de idades desse vetor, por algum motivo. Eu não sei por que eu gostaria de fazer isso, tá? Então são duas sintaxes de varredura. Uma onde o índice fica explícito, i, 0, 1, 2, 3. A outra onde o índice fica implícito, ele não aparece, ele é simplesmente usado ali dentro do for e tudo que retorna é o valor em si, tá? Até agora eu tenho usado vetores de inteiros como exemplos, mas eu não preciso usar inteiros. Eu posso fazer vetor de qualquer tipo que existe em Java. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor de idades, como a gente estava vendo. A primeira idade é 17, a segunda é 32, a terceira é 24. Eu posso ter um vetor de doubles, certo? Valores reais. Por exemplo, um vetor de alturas. Então, a primeira altura é 1,62 metros. A segunda é 1,82, 1,72. Uau, todos terminaram com 2. Não foi intencional. Eu posso ter um vetor de strings. String não é um tipo primário, mas é um objeto em Java. Eu posso ter um vetor de qualquer objeto que eu queira. É uma variável chamada nomes, que armazena múltiplas strings, várias strings, em ordem. A primeira é Alice, a segunda é Bruna, a terceira é Carla. Vocês veem aqui que eu estou construindo uma série de vetores que representam pessoas. Os gêneros dessas pessoas pode ser representado através de um vetor de caracteres. Alice é do gênero feminino, tem 17 anos e 1,62 de altura. Bruno, masculino, 32 anos, 1,82 de altura. Carla, não binária, 24 anos, 1,72 de altura. Eu posso ter um vetor de booleanos, se eu quiser, certo? Algo que é sim ou não. Dei o nome aqui de possui carro. Estou armazenando se aquela pessoa possui um carro. Alice não tem carro. Bruno tem. Carla tem. Tá? Eu posso construir vetores de qualquer tipo possível, inclusive objetos, em Java. Tá? Agora, vamos supor que todas essas pessoas são alunos de PO. E eles vão fazer 3 provas. E eu quero fazer um vetor que guarda as notas que eles tiraram nessas 3 provas. O que eu vou colocar aqui? Certo? O problema da escalabilidade, ele surge mais uma vez aqui. Mas agora não é simplesmente porque eu estou querendo escalar o problema em ter mais informações, mas é porque eu estou adicionando uma nova dimensão no meu problema. Até agora a gente tinha somente a dimensão das pessoas, a dimensão a gente costuma chamar de cross-seccional, certo? É uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, como se eu estivesse fazendo um censo, variando de pessoa a pessoa. Mas no momento em que eu acabei de falar que existem 3 provas, 3 valores que eu quero anotar para cada pessoa, eu acabei de adicionar uma nova dimensão no meu problema. A dimensão das provas.
Eu tenho 3 valores para a primeira pessoa, 3 valores para a segunda pessoa, 3 valores para a terceira pessoa e assim por diante. Felizmente, eu posso construir vetores de qualquer tipo em Java, inclusive vetores. Vetores de vetores, também conhecidos como matrizes, tá? A matriz nada mais é do que um vetor cujos seus elementos são todos vetores. Todos vetores, todos do mesmo tamanho. Eu poderia ter, por exemplo, uma matriz de 100 linhas, uma linha para cada pessoa. Cada elemento é um vetor de 3 elementos. As 3 notas, 3 inteiros. Nota da primeira prova, nota da segunda prova, nota da terceira prova. Certo? Então, similar aos vetores, matrizes possuem um tamanho fixo e armazenam valores de somente um tipo. E por tamanho fixo, eu quero dizer o número de vetores que cabe na matriz é fixo e também o tamanho de cada vetor, de cada elemento da matriz, que também é um vetor, também tem que ser todos iguais, todos fixos e todos do mesmo tamanho. Se eu quiser armazenar as notas de 100 alunos, cada um deles tem as notas de 3 provas, eu posso usar um. Cadê meu mouse? Uma matriz. Ok? Eu não consigo colocar no cantinho. Aí. E a sintaxe ela é parecida com o vetor. Então eu estou dizendo aqui, né? O tipo. Cadê meu mouse novamente? Aqui. O tipo, as notas são do tipo inteiro. Vetor de vetor. 2 colchetes. O nome é notas, igual a new, de novo, é um novo, eu estou instanciando ele, eu estou declarando que ele existe. O tipo, e aí o número de linhas, e depois o número de colunas. Você pode imaginar isso como uma tabela mesmo, a matriz como uma grande tabela. A diferença para uma tabela é que eu não tenho os nomes das colunas, só isso. Eu só tenho as informações. 100 linhas por 3 colunas. Cada linha é um aluno, cada coluna é uma nota. E a atribuição ela ocorre também através dos índices, certo? O acesso para cada um deles através dos índices, mas são 2 índices. Eu preciso saber qual linha e qual coluna eu preciso para chegar no meu número. Então, por exemplo, notas de 0, 0 é a primeira linha, primeira pessoa, primeira coluna, primeira prova. Então, a primeira pessoa na primeira prova tirou 9. Notas de 0, 1 é a primeira linha, segunda coluna. Então, a mesma pessoa, 0, pessoa 0, tirou 9 na primeira prova e 8 na segunda prova. Ok? Notas de 34, 2 é a 35ª linha, terceira coluna. É o aluno número 35 na terceira prova que ele fez. Tirou um 5. E eu posso acessar também o vetor, toda a linha, se eu quiser. Ao invés de acessar um número ali dentro, eu posso acessar a linha inteirinha. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que existe uma variável chamada notas underline pessoa.
ela é um vetor de inteiros, então inteiro, colchetes, notas, underline pessoa, é igual às notas da pessoa 5. Então, é a sexta pessoa. Eu vou lá na sexta linha, a linha de índice 5, e eu vou pegar o vetor inteiro, tum. E aí, notas de 0 é a primeira. Notas underline pessoa de 0 é a primeira nota da pessoa cujo index na tabela de notas é 5. Notas underline pessoa de 1 é a segunda nota. Notas underline pessoa de 3 é a 2 é a terceira nota. Ok? Então eu posso acessar o número da tabela ou eu posso acessar a linha inteirinha. O que não dá para fazer, pelo menos não de forma direta e simples com um comando, é acessar uma coluna. Acessar uma coluna. Todas as notas da terceira prova. Não. Aí você vai ter que fazer a lógica de como acessar isso. Você vai ter que implementar, certo? Fazer um for, acessar pessoa por pessoa, buscar o terceiro elemento, salvar em algum outro lugar. Mas acessar a linha é em um comando só de Java, de uma vez. E eu estou esquecendo todos os pontos e vírgula aqui, né? Peço perdão. Deveria ter uns pontos e vírgula aqui no final, para ser um código de verdade. Eu também posso declarar e atribuir em um só comando. Vetores tinha essa opção, matrizes também tem. A única coisa que vocês têm que ter atenção é que eu vou abrir colchetes para começar a minha matriz. Eu vou escrever o primeiro elemento. O primeiro elemento é um vetor. Então eu preciso abrir colchetes de novo e escrever todas as notas da primeira pessoa. Todos os elementos inteiros da primeira linha. Fecho colchetes, vírgula, abro colchetes de novo e escrevo todos os elementos da segunda linha. Tá? E para isso eu aconselho vocês a organizar desse jeito, certo? Os colchetes mais externos, coloca eles um aqui em cima e um lá embaixo. E os colchetes internos, né, os elementos individuais, vai colocando de linha a linha, que fica fácil de ver a matriz, certo? Ela fica estruturada, ela realmente parece uma matriz no texto. Mais fácil de ler. Exercíciozinho de novo para vocês pensarem, tá? Olha só. Eu estou declarando aqui que existe uma variável do tipo double chamada delta e existe uma matriz, certo? Colchetes, colchetes, duas vezes aqui, também do tipo double. E ela tem os valores 3, 2, 4 e 1,5. Declarando em uma linha só, em um comando só. Aqui no final deveria ter um ponto e vírgula também. Qual que vai ser o valor de delta seguindo essa expressão aqui? Podem pausar e fazer. De novo, não precisa implementar. Pode fazer pensando ou pelo menos papel e caneta. Assim. Pois bem, o valor é menos 3,5. E se vocês ainda lembram, essa fórmula aqui é a fórmula de calcular o determinante de uma matriz. Vocês fizeram um programa que determina o determinante de uma matriz. Matrizes são muito úteis, inclusive, para cálculo de álgebra linear mesmo. Tá? Também existe varredura em matrizes, assim como em vetores. Significa acessar todos os elementos de forma ordenada. A gente precisa de 2 ciclos para fazer essa varredura. Um para determinar em qual linha eu tô e o outro para determinar em qual coluna eu tô. Então eu vou na primeira linha, primeira coluna, segunda, terceira, assim por diante. Quando eu terminar todas as colunas, eu deveria estar fazendo para cá, né? É.
Quando eu terminar todas as colunas, eu pulo para a próxima linha. Vou todas as colunas, pulo para a próxima linha, como se eu estivesse lendo mesmo a matriz, tá? A gente precisa de dois fors. E prestem atenção em como a gente acessa o atributo de comprimento da matriz. Se eu fizer matriz.length, eu tenho o número de linhas, o número de vetores dentro da matriz. Para eu acessar o número de colunas, eu vou pegar o primeiro elemento, ou qualquer elemento, na verdade, não precisa ser o primeiro, mas algum elemento da matriz, que é um vetor, e aí eu dou o ponto length para pegar o comprimento do elemento, que é o número de colunas. E aí aqui eu estou atribuindo nota 10 para todos esses alunos. Por que eu gostaria de fazer isso? Eu não sei. Talvez, se eu tiver aqui uma matriz que representa um tabuleiro, hipotético, né? Um tabuleiro de algum jogo, onde no começo todos os espaços são vazios. Se eu quero varrer a matriz inteirinha e colocar o espaço vazio em todas elas. Eu não sei em que situação eu gostaria de fazer isso, mas é um caso, né? É um caso. Da mesma forma, existe o for each, que a linha e a coluna não ficam explícitas. Eu vou só acessar cada um dos valores. Acessar, 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 acessar. E aí eu posso usar o for each. Prestem atenção na nomenclatura, certo? Para cada linha. O que é uma linha na matriz? Ela é um vetor. Então o tipo dela é inteiro vetor. Para cada linha, que é um vetor de inteiros em notas, pra, dentro disso, para cada nota inteira que existe na linha, eu acesso a nota. Então esse aqui vai percorrer da mesma forma que o anterior, né? Da mesma forma que esse, mas sem eu ter acesso ao L e C, a linha e a coluna. Se eu não preciso da linha e da coluna, se eu só vou usar, se eu só vou ler o valor da matriz, dá para fazer assim e fica mais claro, é mais fácil de ler. O usuário ler, programador. E é isso que eu preparei para vocês, tá? Já tá dando 40 minutos de aula, então foi praticamente meia aula. Era o que eu tinha previsto. Eu ia usar a outra metade da aula para deixar vocês fazendo a lista, certo? Com isso aqui, eu prometo para vocês que vocês conseguem fazer a questão 3 e a questão 4 fácil. A 4 talvez não seja fácil, mas a 3 com certeza, tá? Então, boa sorte, estudem e até segunda. Segunda. É.